Boa noite a todos. Gostaria que todos pudessem abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 5, versículos de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Todos acharam? Obrigado. O reino dos céus será o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse momento, que tu possa, Senhor, através da tua palavra, falar profundamente ao coração de cada um de nós. Peço a tua bênção e a tua direção sobre esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler ainda na linguagem de hoje, que eu gosto mais, e porque também tem uma palavra aqui que eu quero usar. Na linguagem de hoje, então, naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com um noivo. 5 eram sem juízo, e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegar no sono. À meia-noite se ouviu o grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Partimos aqui de um ponto em Mateus, onde que no capítulo anterior tem um momento onde que os discípulos perguntam a respeito do final dos tempos. No capítulo 24, versículo 3, a segunda parte,
eles perguntam: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então Jesus aqui ele começa uma série de parábolas e de explicação de alguns eventos que vão acontecer no final dos tempos, né? Até finalmente então ele chega nessa parábola das 10 moças, na linguagem de hoje, 10 virgens na NVI, e é a mesma coisa no final, né? Mas eu gosto mais das 10 moças, porque esse assunto aí parece meio delicado às vezes, né? E eu acho muito interessante que na linguagem de hoje ele diz naquele dia. Qual é o dia? Nós estamos esperando, nós temos um evento que a gente espera, que é a volta de Jesus. Não sei se vocês já perceberam, mas tem se falado mais hoje sobre o final dos tempos do que em qualquer outra época. Eu, pelo menos, né, na minha idade, eu nunca ouvi falar tanto que o mundo está perdido, né? O mundo está chegando no fim. Então nós temos não cristãos falando disso, ou evangélicos, né? Mas o mundo em si está falando isso. Por causa da questão do clima, né? Por causa da questão da Covid, por causa da questão da guerra, por causa de muitas coisas. Já não nos últimos 2, 3 anos, mas na última década se fala bastante disso. E quem está falando isso são cientistas, são políticos, são economistas, né? São sociólogos, eles estão falando isso. Ou seja, no mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo está falando de que o mundo está no fim, né? Está chegando no fim, muito perto do fim. Eu sempre penso que muitas coisas que acontecem, elas são cíclicas, né? Então a seca é cíclica, as inundações são cíclicas, os maremotos são cíclicos, né? Os vulcões são cíclicos, mas olha só que tanta coisa que tem acontecido ultimamente, né? E se existe um ciclo, talvez esse ciclo seja muito longo, né? Muito amplo. Mas Jesus aqui, nessa parábola especificamente, ele começa: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Naquele dia, quando? Quando é aquele dia? Aquele dia é o momento onde que Jesus ele vai voltar. Então, naquele dia, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus somos nós. O reino de Deus ele é composto de pessoas que já conhecem a Jesus, que já entregaram a sua vida para Ele, que já ouviram do Evangelho. O Evangelho significa boas novas, e praticamente todos, né, que fazem parte deste reino, eles já ouviram as boas novas, eles já estão esclarecidos a respeito deste assunto, eles já sabem quem é Jesus, eles já sabem o que Jesus fez, eles já sabem que existe salvação nessa mensagem. Então o reino de Deus naquele dia vai ser como 10 moças, né, que estavam esperando um casamento. Então tem várias posições a respeito de como seria essa cerimônia, mas eu gostaria de não me focar nisso, eu gostaria de me focar exclusivamente no fato de que essas 10 moças, elas querem ir nesse casamento. Então, elas precisam esperar então para ir nesse casamento que um noivo apareça. E esse noivo não marcou hora. Se vocês são convidados para um casamento, vocês vão ganhar um cartão, um convite, e nesse casamento vai ter a hora, o lugar, né? E hoje tem até o GPS já marcando lá direitinho, tu só coloca no teu celular e o celular te leva lá. Quer dizer, o teu carro te leva lá através do mapa do celular. Mas aqui não tinha essa informação. Tudo o que eles precisavam era esperar que houvesse um grito, né? O noivo está chegando. E naquele momento, então, todo mundo que quisesse ir para o casamento tinha que estar pronto.
né? E o que aconteceu? Então, tinha 5 moças que elas eram ajuizadas, ou na NVI elas eram prudentes. E tinham 5 que eram insensatas, ou desajuizadas. O que é ser prudente ou ajuizado? Alguém que é prudente é alguém que se prepara para qualquer situação que sabe que vai acontecer, né? Quando a gente é prudente ou a gente é ajuizado, a gente sabe que vai acontecer uma coisa, então a gente vai se preparando já de antemão, considerando até alguma possibilidade de dar alguma zebra, né? Então eu sempre digo para minha mulher, a gente precisa sair pelo menos uns 10, 15 minutos de casa antes que se furar um pneu, né? Eu pelo menos tenho tempo de trocar o pneu, né? Ou se acontecer qualquer outro evento, a gente ainda chega com folga, né? Então, no caso desse casamento, né? Na época não tinha luz elétrica, não tinha lanterna, não tinha a lanterna do celular, né? Precisava de uma lamparina, que aqui fala de na NVI, uma candeia, um candeeiro, né, para os mais antigos. E essa lamparina, ela queimava com óleo. E então tinha um pavio que entrava por um bico, né? E a maior parte dela era tipo uma tigela onde ficava o óleo. Então se colocava fogo naquele bico e ele ia queimando, chupando aquele óleo até que secasse, né? Algumas pessoas aí já usaram esse tipo de instrumento medieval. Que eu tenho 60 anos, então quando eu era criança nem todo mundo tinha luz elétrica, né? Então essas candeias, e muitos aqui tiveram a oportunidade de ter isso. E como essas moças não sabiam o horário, elas tinham que então ter uma reserva, né? Vai que demore, né? Vai que demore. Então nós todos estamos aqui, né? Já ouvimos o Evangelho, já entendemos o Evangelho, já aceitamos ele na nossa vida, já estamos andando no caminho, né? E estamos esperando então Jesus nos levar, porque esse é o alvo, né? É essa finalidade. Um dia Jesus vai voltar e vai nos levar. Então, quanto tempo ele vai demorar? Vai levar mais 1 ano, 10 anos, né? Algumas horas. E essas moças então não sabiam. Elas estavam lá, esperando com as lamparinas acesas, né? E o que aconteceu? Em determinado momento começou a ficar demorado esse negócio e elas pegaram no sono. É interessante que aqui quem pegou no sono foram todas elas, não foram só as desajuizadas ou as insensatas, mas as ajuizadas também, ou as prudentes também. Todos dormiram. Nós vivemos uma época onde que muitas vezes a gente cansa, a gente perde a fé, a gente desanima, a gente pensa, mas será que isso vai acontecer mesmo um dia? Será que eu não estou embarcando numa circunstância que não vai acontecer jamais? Porque já faz tanto tempo que eu estou esperando. Eu me converti com 22 anos de idade. Então são 40 anos que eu estou andando por esse caminho. E eu gostaria que Jesus já tivesse voltado logo na segunda semana, depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas ele não veio. E tem alguns de vocês talvez que pensam como eu. Mas, cada dia que passa, eu entendo que a graça e a misericórdia dele é tão grande que mais pessoas têm tido a oportunidade de conhecer o Evangelho através de mim, né? Porque ele tem me dado a oportunidade de fazer isso.
Então, às vezes eu penso assim, será que Jesus vai me levar ou ele ainda tem muito serviço para mim? Então, até agora ele sempre me disse, ainda tem muito serviço para ti. Então, eu penso, bem, então ele não vai voltar agora ainda, né? Mas é interessante que em determinado momento dormiram todas elas, e no momento que todo mundo estava sossegado, que todo mundo estava naquele silêncio, né? Dá o grito. O noivo está chegando, né? Deixa eu ver aqui. No versículo 6, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Imediatamente, o que aconteceu? As 10 moças acordaram. E no versículo 8 diz aí, as moças sem juízo disseram às outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. O que aconteceu? Todas elas acenderam suas lamparinas, ou as lamparinas elas estavam acesas enquanto dormiam, mas naquele momento as lamparinas delas começaram a apagar, porque o óleo tinha acabado. E aí elas pediram para as outras, e as outras disseram, de jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês, se vocês quiserem óleo, vão comprar. Sabe, tem uma situação que é bem uma saia justa, né? Porque eu me preparei para esse dia, eu me preparei para esse momento. E agora, nesse momento, alguém está me pedindo, né, algo que pode fazer com que eu perca esse momento. Esse que é o momento mais importante da minha vida. Essas moças ajuizadas ou prudentes, elas nem pestanejaram. Na mesma hora disseram, não dá. Eu não sei quanto tempo a gente vai precisar ainda de óleo nessas lamparinas. E se eu der para ti, né, do meu óleo, pode ser que falte para mim e falte para ti. E aí ninguém vai para a festa. Saiam ligeiro, vão comprar óleo, né, que talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê tempo. Então imagina a gente, né, como é que eu estou fazendo com a minha vida para ter certeza de que o dia que Jesus voltar eu esteja pronto. Como é que a gente faz para isso? O que vocês acham? Como é que a gente pode se precaver? Se Jesus voltar nesse momento, será que nós todos seremos levados? Certo, Gilmar? Por quê? Afinal de contas, nós estamos aqui na igreja, né? Nós estamos aqui num culto. Nós estamos aqui para louvar a Deus. Nós estamos aqui com a Bíblia na mão. Estamos estudando a palavra. Então, certamente, daqui todo mundo vai. Certo? Mas as 10 moças, elas tinham a lamparina. Mas só 5 tinham óleo suficiente. E daquelas 5 que não tinham óleo suficiente, o óleo já estava acabando. Então elas estavam no lugar certo? Elas estavam no lugar certo. Elas estavam fazendo a coisa certa? Estavam fazendo a coisa certa, elas estavam esperando. Mas alguma coisa faltou. Alguma coisa foi esquecido ou foi negligenciado. Porque aqui diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. O que faz o insensato? O insensato é aquela pessoa que ela não calcula nada. Ela simplesmente vai levando. Ela vai levando do jeito que dá. Ela vai levando do jeito que quer. Ela vai fazendo a parte que é necessária, mas de qualquer jeito. Então, tipo assim, eu já estou salvo. Então, não cuida dos seus pensamentos, não cuida das suas ações, no dia a dia, não está prestando atenção no... Será que Jesus pode voltar agora, nesse momento?
Se a gente está aqui, nesse momento, nessa reunião, fazendo a coisa certa, talvez seria bem legal que todo mundo fosse, né? Mas e amanhã? E depois da manhã? Nos próximos dias, como é que cada um está fazendo? E aí, então, eu prefiro talvez me concentrar um pouco mais no sensato e entender direito o que o sensato deveria fazer. Então, o que o sensato deveria fazer para ter certeza de que ele vai ser levado? Então, o sensato é aquele que em nenhum momento ele tira da cabeça dele que a coisa mais importante da vida dele é Deus na vida dele. Então, nós temos os 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. Mas o amar a Deus acima de todas as coisas significa que existe uma prática aqui, existe um movimento que eu preciso fazer. Então, quanto tempo do teu dia Jesus ele faz parte? Quanto são as horas que tu gasta com Jesus por dia? Se vocês querem ser felizes no casamento de vocês, o que vocês precisam fazer? Ou o que a gente precisa fazer para ser feliz no casamento? Né? Diz que o casamento, para ele ser feliz, tem que ter diálogo, tem que ter comunhão, tem que se gastar tempo, tem que se andar junto, tem que fazer coisas junto. E qual é a parte do dia que Jesus ele não participa da tua vida? Ele participa da tua vida. De manhã, quem é a primeira pessoa que tu cumprimenta? Hã? Tua mulher? Muito bem, tu está cuidando do teu casamento, né? E o teu relacionamento com Deus? Tu está fazendo a mesma coisa? Então, essas moças prudentes, elas sabiam que a coisa mais importante que elas tinham que fazer para ir nesse casamento, elas tinham que cumprir perfeitamente a segurança de que elas não teriam nenhum problema no caminho até aquele casamento. E aí, então, elas levaram esse óleo e no momento que o noivo chegou, imediatamente elas estavam de pé, com as lamparinas acesas, e elas foram para o casamento. Um pouquinho mais para frente, a gente vê então que no versículo 10, então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. Olha só, no momento que elas tentaram redimir o tempo e ir atrás daquilo que necessitavam, né, o tempo tinha se esgotado. O noivo chegou e as 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Que coisa horrível, né? Ter uma expectativa, alimentar uma expectativa durante muito tempo e depois, na hora H, tu descobrir que está faltando alguma coisa. Que faltou alguma coisa. Que tu esqueceu alguma coisa, de fazer alguma coisa que era muito importante para aquele momento. E aí, quando essas insensatas chegaram, no 11, mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Puxa vida, espera aí, tem alguma coisa aqui muito importante. As outras que tinham as lamparinas, elas entraram perfeitamente, tranquilamente na festa. Por quê? Elas estavam preparadas como deveriam estar preparadas. Mas essas moças que esqueceram o óleo, né, elas chegaram um pouco mais tarde, a porta estava fechada, e ele diz: não, mas eu não sei quem vocês são.
né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. Na nossa caminhada com Jesus, né, nós precisamos ter convicção de uma coisa. Ele sabe quem tu é? Ou só tu sabe quem ele é? Nós podemos decorar toda a Bíblia. Nós podemos conhecer o Evangelho de ponta a ponta. Então nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos tudo o que precisa saber. Mas Ele te conhece? Tu já te envolveu com Ele suficientemente para saber, para Ele saber quem tu é? Uma pergunta muito importante: já ouviu a voz de Jesus no teu coração, na tua mente? Tu consegue perceber quando o Espírito Santo toca o teu coração? Nós temos tempo ainda. O noivo ainda não disse que ele chegou. Então nós temos tempo ainda de buscar o óleo. O óleo é esse. Uma relação com Jesus a tal ponto de Ele saber quem nós somos. Porque não creio que foi só a questão de não ter uma lâmpada na mão. Uma lâmpada física na mão. Era atitude. O que essas imprudentes elas faziam? Essas insensatas. Eu estava com a cabeça só juizada e desajuizada. Fica mais fácil, né? Mas essas insensatas, o que elas estavam fazendo? Elas não estavam cultivando essa relação. Muitos de nós vamos na igreja, nós cantamos as músicas, a gente lê a Bíblia, a gente entende o que está dizendo, mas não há uma atitude de aproximação, não há uma atitude de entrega, não há uma atitude de submissão, não há uma atitude de obediência a Jesus. E aí o dia que a gente chega lá no céu, né, quem é que a gente vai encontrar? São Pedro, né? E aí São Pedro vai dizer assim, aí mostra aí a carteirinha. Qual é a carteirinha? Essas moças aí tinham uma lamparina para mostrar. O que nós temos para mostrar? Não, mas vamos voltar o filme, né? Será que nós vamos encontrar São Pedro? Creio que eu já falei uma vez disso. Quem nós vamos encontrar lá no céu? Quem é a primeira pessoa que nós vamos encontrar? Jesus. E Jesus é que vai nos receber. E aí o que ele vai nos dizer? Eu não te conheço, eu não te conheço. Ou, bah, Luiz, que joia que tu está aqui, né? Que bom, meu amigo, que tu veio aqui. Se eu tenho uma relação com Jesus, Ele vai me reconhecer. E Ele vai me identificar por aquilo que eu sou, por quem eu sou, né? Diz lá em Apocalipse que não só Jesus ele vai nos reconhecer, como também Ele vai nos revelar o nosso verdadeiro nome. Cada um de nós vai receber uma pedrinha, e nessa pedrinha então vai estar escrito o nosso nome, o nosso verdadeiro nome. Porque o meu nome ele não representa de fato quem eu sou. O meu nome é apenas um nome que meu pai e minha mãe me deram para eu ser identificado aqui na terra pelas outras pessoas. Mas tem algo que eu sou, que só Deus sabe. E que eu vou reconhecer quando esse meu nome for revelado. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estão verdadeiramente preparadas, elas vão ser recebidas por Jesus, elas vão ser reconhecidas por Jesus. Imagina que nesse momento Jesus vai dizer assim, ó, eu não te conheço. E quando Ele disser para todos esses insensatos que vão achar que estão indo e não estão indo, essas pessoas elas vão se surpreender porque elas acharam que elas estavam salvas. Elas achavam que elas iam entrar.
Essas 5 moças insensatas, elas estavam seguras de que estava tudo tranquilo. Elas tinham sido convidadas para a festa de casamento, mas elas não se prepararam como elas deveriam ter se preparado para a festa do casamento. Se vocês lerem os outros textos em volta deste, a respeito do que vai acontecer no dia que Jesus vai voltar, vocês vão ver que muitas pessoas, elas se enganaram, elas não se prepararam, elas não consideraram com a importância devida este momento. E em determinado momento começaram a negligenciar a sua vida com Jesus. Então não importa em que igreja qual é a igreja que tu frequente, não importa que tipo de cerimônia tu fez ou que tipo de cerimonial tu fez, isso não vai te garantir nada lá no céu. O que vai te garantir é a tua relação pessoal com Jesus. E naquele momento, quando Jesus voltar, aí naquele dia, nós vamos ser reconhecidos por quem nós somos na nossa relação íntima e pessoal com Jesus. Então, no versículo 13, Jesus ele termina dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês sabem qual será o dia e a hora. Então fiquem vigiando, porque a gente não sabe qual é o momento. Eu sempre pensava que eu ia esperar até a última hora para entregar minha vida para Jesus. Quando eu era criança, eu ouvi do Evangelho. E quando uma tia minha, ela me convidava para entregar minha vida para Jesus, eu dava no pé. Eu não queria saber desse negócio. Não queria saber desse negócio de Bíblia, não queria seguir a Jesus nem nada. Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. E eu vi algumas outras crianças indo lá para entregar a vida para Jesus. Mas eu não, de jeito nenhum. Lá por 14 anos, mais ou menos, eu até fiz um ensaio de ir numa igreja. E também logo disse, não, tem muita coisa para fazer, eu quero aproveitar a vida. Mas foi assim um momento, né? Num momento de fraqueza, eu fui na igreja. E depois, um dia, quando a minha vida chegou num ponto onde que eu via que não tinha mais para onde fugir, então eu entreguei minha vida para Jesus. E desde lá, eu tenho procurado estar atento o tempo todo a respeito dessa questão. Será que Jesus volta hoje? É uma pergunta que a gente pode fazer de manhã quando acordar. E aí a gente pode perguntar para ele, onde tu está? Né? Ou onde eu estou? Mas vamos conversar? Vamos andar junto? Que tal hoje tu pegar a minha mão e me conduzir através desse dia, a fim de que eu não erre em nenhum momento a caminhada que eu tenho contigo? Vocês querem ver a vida dar certo? Deixa ele dirigir. Deixa ele tomar a direção realmente da vida de vocês. Eu tenho visto e acompanhado muita gente que diz assim, eu estou entregando minha vida para Jesus agora. 5 minutos depois, ele tem que tomar uma decisão que envolve ir contra a vontade de Deus. E eu me choco sempre porque às vezes a escolha é ir contra a vontade de Deus. Não, mas esse negócio é muito bom. Eu vou levar vantagem para isso e para aquilo. Né? Não, mas só hoje, amanhã eu já volto de novo. E não dá certo dessa forma. Nós precisamos ser como essas moças prudentes. Nós precisamos ter óleo sobrando, sempre dentro da nossa lamparina. Então, cada um de nós vai receber essa mensagem do jeito que cada um entende melhor. A grande verdade é que quando os discípulos perguntaram para Jesus quando isso vai acontecer, não existe uma data. Nós não vamos saber dessa data. Mas quando o mundo todo começa a falar que o mundo vai terminar e coisa e tal, gente, é um bom momento para começar a pensar a respeito disso. Apesar de que, não importa se o mundo vai terminar ou não. Quem é que de vocês sabe quando é que vai morrer? Se alguém de vocês sabe quando vai morrer, então pode uns 5 minutos antes se arrepender, entregar a vida para Jesus e vai para a festa. Mas duvido que alguém saiba.
E duvido que a gente tenha essa oportunidade antes da morte, porque algumas vezes a morte ela vem tão rápido que não dá nem tempo de dizer ai, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Então, da mesma forma como essas moças aí, a gente precisa se preparar. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com um noivo. Então, nós somos essas 10 moças. Cada um escolhe, vai ser a sensata, ou a prudente, ou a insensata. A ajuizada, ou a desajuizada. Mas a grande questão é que vai ter uma grande festa. E eu não pretendo perder essa festa. Espero que vocês também estejam lá. Porque vai ser o momento mais glorioso da nossa existência. Nada do que a gente já viu ou fez ou soube aqui na terra vai se comparar com esse momento. Amém? Que Deus nos abençoe então. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos alerta, ela nos traz a reflexão sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas e de que forma nós estamos nos preparando. Eu te peço, Senhor, que a gente possa ser como essas moças prudentes, que elas estavam convictas de que poderia acontecer alguma coisa errada pelo caminho e se prepararam. Elas garantiram que não iriam perder esse casamento. E elas não perderam. Ajuda-nos, Senhor, a aprender também com essas insensatas, que por negligenciarem uma coisa tão pequena, uma coisa tão simples, elas encontraram a porta fechada. E pior do que encontrar a porta fechada, elas ouviram do noivo dizendo que ele não as conhecia. Que a gente, Senhor, não sofra essa decepção, de forma alguma. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós a se preparar para, desde já, termos a certeza de que somos conhecidos por Ti. Peço isso, Senhor, peço a Tua bênção sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Mais algum aviso? Não? Uma boa noite, então, para todos, uma boa semana. E cuida da lamparina.